Tá. Pessoal, bem-vindos aí à nossa aula. A ideia de hoje é recapitular a aula passada. Então, nós vamos fazer um exemplo, recapitular esse método dos mínimos quadrados, né? Professor, essa é a melhor aproximação, a forma dos mínimos quadráticos para encontrar o x que aproxima aquela solução. É a melhor aproximação? É a melhor aproximação na norma 2. Beleza. Mas a gente pode discutir. Se vocês tiverem muita vontade, eu posso discutir várias técnicas de aproximação e as melhores, os caras estão publicando artigo até hoje. E, inclusive, o cara que ganhou o prêmio Nobel da matemática, né, que chama Medalha Fields, ele que criou a ideia, tá? Chama Massa. Compressive Sensing. A gente pode discutir um pouco disso aí e tal. Aí já entra em matemática que o pessoal faz em pesquisa já. Vamos começar na norma 2 e a gente vai evoluindo, tá bom? O que eu quero fazer é assim, ó, vamos ver, eu tenho o seguinte problema, ó. Quero resolver a equação AX igual a B. Aí eu vou falar o seguinte, ó. Eu tenho a matriz A, é uma matriz N por M. X é um vetor de Rm. E B é um vetor de Rm. Tá bom. Então, pode acontecer dessa equação. Quais são as possibilidades? 1. A equação ter solução. Nesse caso, o B necessariamente tem que pertencer à imagem de A. E aqui vai quebrar em subcasos. Por exemplo, a solução ela pode ser única ou pode ter infinitas. Se tem infinita solução, significa que o kernel de A é diferente do zero. Isso aqui ficou claro para todo mundo ou não? Sim. Ok. Tá, se não tiver claro, para. Aí pode acontecer de não ter solução. Nesse caso aqui, automaticamente, esse cara, o B, não pode pertencer à imagem de A. Tá bom. Então não tem solução, a gente fala que o sistema é inconsistente, eu acho que é. Tá. Esses casos aqui estão claros, né? Então a grande sacada, a ideia, é fazer o seguinte, é introduzir uma função q de x. Essa função, ela vai ser o seguinte, vai ser ax menos b, e aí eu tomo a norma 2. Tá claro para todo mundo que essa norma 2, né, onde que a gente estava discutindo que x, y é o seguinte, né, é x transposto y, e eu tô falando que a norma 2 de x ao quadrado é xx. Isso aqui tá claro para todo mundo? Alguém tem alguma dúvida aqui? Tudo ok, tudo certo. Tá. Então, agora a ideia é introduzir essa função e o que nós queremos fazer o seguinte, achar o mínimo da função. Esse mínimo da função vai ser o nosso x, então vai ser o x que minimiza a função, e ele vai ser a solução de chamada mínimos quadrados. Beleza ou não? Tá, a ideia, qual que é a ideia aqui? A ideia é que essa função, você pode pensar, tá vendo? Eu tô com a norma 2 aqui,
e tô com ela ao quadrado. Então ela é uma forma desse tipo, né? X, tá sendo assim, tipo X que multiplica X. A ideia é que isso aqui é uma parábola. Então a parábola tá aqui, você vai sempre pegar o mínimo do vértice da parábola. A ideia fundamental é essa, tá bom? Esse vai ser o X. Aí, mas a gente achou o X de uma maneira geométrica. Tem várias maneiras de achar o X que a gente deu uma visão geométrica para isso. O que a gente fez? E vamos ver se vocês concordam com isso. A gente colocou aqui era a imagem de A. Beleza. E aqui a gente colocou o que falta para a imagem de A. O que a gente chama então, o que está faltando para a imagem de A é tudo que está ortogonal à imagem de A, beleza? Esses dois caras estão fazendo 90 graus. O B, o vetorzinho B, ele não pode pertencer à imagem de A, então ele está aqui. Vocês concordam comigo? Uhum. Sim. Beleza. Tá. Então o que a gente vai fazer? A gente vai pegar o B e decompor ele no seguinte, ó, num B que está na imagem de A. A gente vai chamar, na outra aula eu chamei a imagem de A de W, então ficou BW, escrevi. E aqui eu vou colocar um B, que está aqui, ó, que eu chamei de BW ortogonal, tá bom? Daqui segue que o B, ele pode ser escrito como sendo BW mais o BW ortogonal. Todo mundo concorda com isso ou não? Isso aqui tá bem geométrico, vocês estão concordando? Não estão concordando? Quer que volta? Concordo, concordamos, eu acredito. Tá. E aí tinha uma coisa tipo o teorema de Pitágoras, outra vez que a gente demonstrou, né? Se você quiser, a gente faz de novo essa conta. Mas o importante é que B é BW mais BW ortogonal. Agora, tem uma sacada aqui, é que como BW, por construção, mora na imagem de A. Todo mundo concorda? Então, existe um C tal que AC é igual a BW. Vocês concordam com isso ou não? Concordo. Sim. Beleza. Pode existir um, pode existir muitos, aí vai depender. Tá bom? Espera, depender de quê para existir muitas? Vai depender do posto da matriz A, né? Ah, tá. Ok. Porque, assim, continua a mesma história. A poderia ter kernel não trivial. Aí eu somo o vetor do kernel, vou ter outra solução. Concorda? Uhum. Tá. Mas aqui existe um, pelo menos, né? Porque tá na imagem. Então, isso aqui Beleza. tá. Aí a gente viu aqui que é o seguinte, ó. Vamos fazer esse recap aqui. Que se eu tenho... tipo, eu vou chamar isso aqui de teorema de Pitágoras. Que é o seguinte, se eu pegar a norma de BW mais... Vamos chamar de U e V. Isso aqui só para relembrar. U mais V, norma 2. Isso aqui vai ser norma de U mais norma de V. Se U for ortogonal a V. Lembra disso ou não? Sim, é tipo um produto notável, né? Aí, exato. Dá zero quando eles estão na ortogonais, né? Porque você viu que pode ser o cosseno e tal. Exato. Usando isso aqui, a gente chegou a mostrar, usando isso, então segue dessa propriedade, que é o seguinte, se você pegar Q de X para ser AX, BW menos BW ortogonal, norma 2,2. Agora, o que vai acontecer? Vamos fazer isso juntos, ó. Esse cara aqui,
ele pertence a W, concorda? Todo mundo concorda? Esse aqui está em W. E esse aqui já está escrito aqui, mas vamos escrever de novo. Ele está em onde? Em W. A imagem ortogonal. Não, No então, ortogonal da imagem, né? exato. Então, o que eu vou fazer? Por esse teorema aqui, isso aqui vai ser AX menos BW, 2 mais BW ortogonal 2. Ó, a ideia então é o seguinte, com isso, esse cara aqui não tem o que fazer. Todo mundo concorda? Não tem o que fazer. Ele não depende de x, isso aqui é função de x, então isso aqui não dá para mexer. Vocês concordam comigo ou não? Beleza. Não dá porque assim, eu estou mexendo no x, esse termo no x tem, não dá para mexer. Esse termo aqui eu consigo zerar. Então esse termo aqui, vocês concordam ou não? Dá para zerar ele. Então, como eu tenho um número que pode ser zero contra somado a um número positivo, qual o menor do valor dessa função? É fazer esse número ser zero, concorda ou não? Sim. Sim. Então, a solução mínimos quadrados, o que isso aqui está provando para gente? Logo, a solução é de mínimos quadrados. Por que se chama mínimos quadrados? Ó, por que tá chamando isso de mínimos quadrados? Tá claro para todo mundo por que isso chama mínimos quadrados? Isso se chama mínimos quadrados porque eu introduzo... Né? Porque eu peguei a norma, que a norma 2, euclidiana, tá bom? Então, a solução mínimos quadrados equivale a minimizar na norma euclidiana. Mas nem toda norma é euclidiana. Não sei se alguém já chegou a comentar isso com vocês. Tem norma que não é euclidiana. Mas Você olhando a norma como distância, hein? Eu lembro disso na FGV, na verdade. Acho que uma das palestras ele comentou definições de norma. A gente chegou norma em tem análise norma... interessante. Pode falar, Luiz? A norma, sendo que a distância é Não, assim... Tipo, uma representando linha de isso, né? distância. toda uma hierarquia. Tem... toda norma gera uma distância, toda distância é uma norma. E aí, bom, não vale a pena entrar. Mas eu estou falando assim que nem toda norma é euclidiana, tá bom? Então isso aqui é chamado mínimos quadrados porque essa função Q, ela minimiza a norma euclidiana. E a norma euclidiana, na verdade, é uma parábola, concorda? É forma quadrática. Porque aparece x vezes x, então isso é tipo uma parábola, por isso que está mínimos quadrados, tá bom? Então, qual que foi a grande sacada daqui? A solução de mínimos quadrados é resolver AX igual a BW. Isso aqui tem uma interpretação geométrica bem legal, que isso aqui é a projeção, não é? É a projeção de B na imagem de A. Isso aqui a gente fez essa conta algumas vezes, de como projetar um vetor em outro. Lembra dessa história? Tá bom? Tá, agora, vamos colocar um teorema aqui. Uma outra forma de fazer essa conta, colocar teorema. Você pega uma matriz N por N, então vai valer o seguinte, ó, que a imagem de A ortogonal é igual ao kernel de A transposto. E o kernel de A ortogonal é igual à A imagem de A transposto. de A transposto. Isso aqui é chamado dos espaços fundamentais, tá bom?
Então, a imagem de A e o kernel de A transposto, o kernel de A e a imagem de A transposto. São os 4 espaços fundamentais da matriz. Eu não vou provar esse teorema, eu posso provar ele no futuro, ou então dar uma aula extra de como provar. Tem várias técnicas de provar, uma delas é por Gram-Schmidt. Então, eu pretendo fazer Gram-Schmidt com vocês no futuro, aí eu provo isso no futuro, tá bom? Beleza, beleza, beleza. Tá. E o que eu tinha comentado na outra aula é o seguinte, ó. Não importa a equação. Então, vamos de novo fazer... Isso aqui é tudo do que a gente falou da outra aula. Se você tem AX igual a B, essa equação pode não ter solução, pode ser inconsistente. Tá bom. Mas, se aí que a gente provou, A transposto AX, você vai ter B transposto. Agora, vai seguir que esse cara aqui sempre pertence à imagem de A. Sempre, não tem como fugir. E eu provei isso na aula passada, mas isso tem a ver que A transposto manda qualquer vetor para a imagem de A. É interessante isso, né? Isso vai seguir daqui, ó. Que a imagem de A transposto é ortogonal ao kernel de A, tá vendo? Isso está seguindo daqui. Vamos... Certo ou não? Ó, porque se eu pego A transposto e atuo por B, o que eu tô fazendo? O que é isso aqui? Isso aqui mora onde? A transposto B. Isso aqui tem que morar onde? Na imagem. Vamos fazer assim, tem que morar na imagem de A transposto, porque é combinação das colunas de A transposto, concorda? Beleza. Beleza. Só que olha o que esse teorema está falando, que a imagem de A transposto é ortogonal, é igual o kernel de A ortogonal. Ou seja, esse cara aqui não tem como ele ir para o kernel de A. Então ele tem que ir para a imagem de A. Porque como tá... Faz sentido o que eu estou falando, não? Porque que tá... Vamos pensar assim, aqui está o kernel de A, e aqui, fazendo 90 graus, está a imagem. Vamos ver aqui, né? Tá vendo? A A transposta é o kernel de A ortogonal. Então você pega tudo que está ortogonal ao kernel de A, esse aqui é a imagem A transposta. E esse vetor agora mora aqui, ó. A é A transposto B. Então esse vetor não tem como ele ir no kernel de A. Faz sentido? Então esse cara aqui tem que ser alguém na imagem. Então foi isso que a gente fez na aula passada, tá? Então isso estaria falando, aí tem algumas receitas para fazer isso. Vamos ver alguns passos. Primeiro, passo 1. Vamos chamar de método. Método 1. Eu vou pegar A transposto A, X, vai ser igual a A transposto B. Concorda ou não? E agora eu me pergunto se A transposto A tem inversa. Se ela tiver inversa, a gente já achou a solução. A solução pode ser escrita de forma fechada como sendo A transposto A inversa A transposto B. Isso aqui é uma fórmula que eu imagino que vocês já viram alguma vez na vida. Se você já fez análise de dados, você já viu alguma vez na vida. Tá? Se você programa no MATLAB, alguém aqui usa MATLAB? Ou tá muito velho para usar? Ninguém usa, tá bom. Eu acho que não. Ninguém usa não, professor. Não, beleza. Mas essa aqui é uma fórmula famosa, tá bom? Esse cara aqui, você pode interpretar, isso aqui você pode interpretar como a inversa de A, quando A não é quadrada. Então isso aqui é chamado pseudo-inversa de A. Isso vai acontecer, essa pseudo-inversa de A vai acontecer quando o A tem posto total. Depois a gente volta a discutir isso. Mas vocês estão entendendo a ideia, né? Porque tá falando que se A tiver inversa, né?
Pode acontecer dele não ter inversa. Mas se ele tiver inversa, a fórmula é essa. O método 2, que eu discuti a aula passada, é você fazer o seguinte. Você vai pegar A transposto A, aí você vai pôr barra A transposto B. Essa aqui agora é a nossa matriz B. E você vai trazer B, você vai fazer o quê? Forma escalonada reduzida. Aí aqui vai aparecer a identidade. Se aparecer a identidade, significa falar que A transposto A tem inversa, concorda? Identidade. E aqui vai aparecer quem? Aqui vai aparecer o X mínimo. Foi isso que a gente discutiu a aula passada também. Então, desse lado aqui, aparece a solução dos mínimos quadrados. E aí, pessoal? Muito massa. Tá. Vamos discutir. Tá claro que alguém quer fazer algum comentário? Tá claro o que está acontecendo? Você não pode exemplificar uma questão. Já, pega uma matriz pequenininha, uma pequena. Não, eu vou dar um exemplo, mas o exemplo. Eu vou começar um exemplo agora. Ele não vai ser pequeno, não. Beleza, Mas, então. Mas beleza. vai ser um exemplo. Vai ser um exemplo. O exemplo que eu quero dar é o seguinte, ó. Imagina no laboratório, vocês já devem ter visto isso aqui já. Eu tenho um plano inclinado. Aqui eu tenho um ângulo θ. Beleza? Aqui eu tenho um bloco. Tá bom. E esse bloco, ele tá caindo acelerado. Pode ser ou não. Então o experimento pode falar. Não, essa pergunta. Ah, é que você tinha perguntado se podia. Eu disse que pode sim, que é um plano inclinado. Sim, o experimento é o seguinte, ó. A cada H segundos, eu meço. Vou fazer assim, ó. Esse cara aqui eu vou chamar de 0 e esse eixo aqui eu vou chamar de S. Beleza ou não? Então, a cada H segundos eu vou medir S de NH. Então, o experimento eu vou ter a seguinte série. S de 0, S de H. Então, esse H aqui poderia ser milissegundos, tá entendendo o que eu tô falando ou não? S de 2H, S de 3H. Por exemplo, H poderia ser de segundo a segundo, concorda ou não? Poderia. Poderia. Então, esse aqui é o que eu tenho. Então, esse aqui é meu dado. Esse aqui é o nosso dado. Tá bom? Tá claro? Então foi me dado, eu tenho uma série temporal. Que eu vou denotar agora, que é o conjunto de dados S de NH. De N de 0 até N grande. Vamos só ver se minha notação está consistente. Tá, aqui eu chamei de N pequeno, então eu vou chamar de N pequeno para continuar a notação normal. Vamos ver se todo mundo concorda. Então a série vai começar, eu vou chamar isso aqui de J, vou chamar de K, talvez fique melhor.
K de 1 até E não, e esse aqui eu vou ter que chamar de K. Tá claro o que eu tô falando ou não? Isso aqui é o que eu tenho. E daqui, dessa série temporal, então da série temporal, eu quero extrair a aceleração. Na verdade, eu quero extrair tudo, né? Eu quero extrair, vamos ver o que eu quero extrair. Aceleração, velocidade inicial, e na verdade o que eu estou interessado mesmo é no ângulo θ, tá bom? Tá. Eu estou interessado mesmo no ângulo θ. Então vamos começar pelas essas coisas, depois a gente discute como calcular o ângulo θ. Tá claro o problema? Tá sim. Então, alguém foi no laboratório, imagina, isso aqui é o problema mais comum, não tem, vocês não estão fazendo iniciação em física aí, alguém? O cara vai no laboratório, faz o experimento, aí ele vem para você e fala, cara, eu fiz o experimento aqui, queria achar agora a aceleração desse problema. O que você faz? Hein, pessoal, o que vocês fariam? Eu Eu acredito ia olhar que... para o Rafa da física, o Rafa vai esperar melhor aí. Não, continua, boa ideia, quer dizer. Não. Falei. Não, é que eu tava pensando que isso me lembra um experimento de Galileu, em que eu mediria a distância do bloquinho em cada tempo, sabe? Mas isso já foi medido, isso foi o que foi dado. Isso é. Então não sei o que eu faria. Mas isso é o que foi dado, não? Então o cara já fez isso. A gente poderia tentar, usando o cálculo agora, a gente poderia tentar encontrar a equação. Pegar a derivada da velocidade. Isso. Da velocidade não, a gente pegaria a derivada do deslocamento. Tá, beleza. Não, então, mas, mas ele quer aceleração. Pô, aceleração é a derivada da velocidade mesmo. Então vai ser ele a derivada do pegaria o tempo que ele gastou pelo espaço. Como é que ele vai pegar o espaço? Pega o primeiro e último cara, sei lá, e pega. Tá, pega beleza, a então, diferença entre o pessoal. primeiro e o último. Oi, fale, pode falar. Não, eu tô gostando da conversa. Então, primeira coisa, vocês têm uma ideia de quem seria o S, né? Porque você sabe que o experimento de Galileu, você sabe mais ou menos qual que é a cara do S. O S teria que ser o quê? É um move, né? S, então dita para mim. V0 vezes Q, né? Uhum. Mais AT quadrado sobre 2. Tá, beleza. Isso aqui, no mundo ideal, você teria medido isso aqui, concorda? Uhum. Concordo, Tá. sim. Só que o mundo não é ideal, porque tem erro no experimento, isso é um experimento. Então o ponto caiu aqui, depois o ponto caiu aqui, depois o ponto caiu aqui, ponto caiu aqui, ponto caiu aqui, ponto caiu aqui, ponto caiu aqui. O vermelho é o certo. Se você tentar estimar a velocidade, vamos tentar estimar a velocidade em H. Pensar que esse aqui é o tempo, né? Esse aqui é o S. Vamos estimar a velocidade no tempo. Então, isso aqui você tem tempo 1, tempo 2, tempo 3. Tá, quem seria a velocidade no tempo TJ? Seria o quê? S de TJ, concorda ou não? Menos S de TJ menos 1, dividido por TJ menos TJ menos 1. Todo mundo concorda com isso ou não? Eu disse que era derivada. Não, mas vamos ver que isso aqui não é uma Porque ideia tipo, boa. é o negócio instantâneo. Tipo. Sim. Mas calma, vamos discutir que isso aqui não é uma ideia boa. Por quê?
Olha só. Porque os caras não estão em cima da linha, né? Não, E sim. aí, Vamos tentar discutir que isso aqui não é uma ideia boa. Porque esse cara aqui tem um erro, concorda? Vou E ter esse que ir cara num tempo que não também existe. tem um erro, não concorda ou não? Então, Sim, concordo. vamos ver o seguinte, ó. Vamos ver o seguinte. Você teria o V de TJ, ele é igual o S verdadeiro de TJ, mais um Menos o erro, erro aí. o erro em Tá. TJ. Sim, A ver, não é. aí Tá, menos concordo, o concordo. S verdadeiro em TJ menos 1, mais o erro em TJ menos 1. Tudo isso aqui vai estar dividido por H. Quem que é H? Não é É menos o erro, TJ. não, professor. É porque eu não defini quem que é o erro, né? Assim, Tá. mais o erro, menos o erro, vai depender de convenção agora. Tá, então, mas eu já entendi. Como eu escrevi mais o erro aqui, eu deveria escrever menos o erro aqui. É isso que você está reclamando, né? Por aí, é isso. Acho Tá, que isso aqui, isso então, resolve. perfeito. Então, isso aqui vai ficar o verdadeiro TJ menos o S verdadeiro de TJ menos 1, dividido por H. E aqui vai ficar mais o erro em TJ, menos o erro em TJ menos 1, dividido por H. Agora, olha o que acontece. No limite que H tender a zero, isso aqui vai para a velocidade, concorda ou não? Ok. Sim. Mas no limite que H tender a zero, isso aqui dá besteira. o erro estoura, né? Exato. Isso aqui vai dar besteira. Ou seja, se você tentar do seu dado estimar, do seu dado com erro, tentar estimar a velocidade, e se o seu sampling aqui, o pessoal chama isso de sampling, não sei como fala em português, se o seu tempo está sendo bem preciso, o seu tempo é bem curtinho, o que vai acontecer? Em alguma hora, o seu erro na estimativa da velocidade vai ser maior do que a velocidade. Concorda comigo ou não? Concordo 100%. Tá, então, o que o pessoal aprendeu? Bom, o que a gente está aprendendo? Que não dá para fazer conta pela velocidade. Por quê? Porque em algum momento, se o cara fez um experimento muito preciso, ou seja, esse aqui a gente está chamando de H, a diferença desse tempo. Se esse H é muito pequeno, cara, o erro introduzido pela medição na velocidade está sendo maior do que a velocidade que você está tendo no experimento. Ou seja, o erro na velocidade é muito grande. E aí você pode pensar o seguinte, agora você está com a velocidade em TJ, que é igual à velocidade verdadeira em TJ, mais um erro que agora é enorme, concorda? Sim ou Sim. não? E aí, o que você vai fazer? Você poderia fazer isso. Você vai falar que agora a sua aceleração no tempo TJ, quem vai ser? Vai ser a velocidade no tempo TJ, menos a velocidade no tempo TJ menos 1, dividido por H. Você vai terminar com o quê? O erro que já era grande, ele vai fazer o quê? Vai virar muito maior, concorda ou não? Sim. Porque assim, vai acontecer a mesma coisa. O erro que era pequenininho aqui vira um errão. Agora esse erro está enorme. Aí quando eu jogar ele nessa fórmula aqui e fazer a mesma conta, ele vai virar um erro maior ainda. Certo ou não? Então, isso aqui foi interessante, porque a primeira ideia que surgiu aqui, alguém percebeu, isso aqui é um bloco caindo, acelerado. Se eu quisesse estimar a aceleração, a única coisa que eu deveria fazer é o quê? Derivar a série duas vezes e vou ter aceleração. Mas não dá para derivar a série duas vezes. Por quê? Porque isso é um experimento, na verdade, e o cara não consegue medir o ponto certinho. Tem um erro no experimento.
Bora pro mínimos quadrados agora. E... Então, vamos tentar fazer... Então, o que eu quero fazer... Tá. Vamos ver como modelar esse problema. Então, a primeira coisa, eu vou criar um vetor S, que ele vai ser assim, ó. S no tempo 0, S no tempo H, S no tempo 2H. Vocês entenderam o que eu tô falando? S no tempo NH. Tá claro para todo mundo isso aqui? Cria um vetor da série, não foi? Isso aqui é o vetor da série temporal. Agora o que eu vou ter que fazer? Escolher um modelo para a série temporal. Quem vai ser seu modelo? Então eu vou ter que falar o quê? Na verdade o modelo nosso já foi falado, né? O modelo está aqui, concorda? Que quando você fala que isso aqui é você fala que isso aqui é um movimento uniformemente acelerado, você está escolhendo uma representação matemática para ele. Isso aqui é o seu modelo, concorda? Pessoal. Beleza. Tá, Ok. então, escolha do modelo é a escolha da expressão matemática para sua série temporal. Eu vou fazer de conta o seguinte, eu olho para a série, eu vou falar que a minha série, S de T, vai ser igual a S0. Eu vou falar que vai ser assim, ó. Vai ser combinação, tá, meu modelo. O meu modelo é o seguinte, ó. Combinação de polinômios de grau 3. Até 3, tá bom? Então, tô falando que o meu S vai ser A0 mais A1T mais A2T quadrado mais A3T ao cubo. Esse é o meu modelo. Isso aqui, quando vocês forem fazer machine learning, coisa super top, você tem que fazer... Você vai ter que ter um modelo, tá bom? Beleza. Esse aqui é o meu modelo. Eu estou jogando fora o ruído, tá bom? Você está vendo que no meu modelo não tem ruído, certo ou não? Certo. Tá. Ok. Tá, então agora o que eu vou fazer? Eu vou usar a seguinte notação. Eu vou falar que φ0 de t é igual a 1. Vou falar que φ1 de t é igual a t. Vou falar que φ2 de t é igual a t quadrado. E vou falar que φ3 de t é igual a t ao cubo. De tal forma que o meu modelo S de t, eu só estou fazendo isso só por conveniência de notação, tá? Ele vai ser combinação linear de φ0 de t mais A1 φ1 de t mais A2 φ2 de t mais A3 φ3 de t. Isso aqui tá claro para todo mundo ou não? Tá sim, tá sim. E isso vale para qualquer t, né? Sim? Eu queria, cara, aprender a copiar isso. Como faz para copiar? Ah, já tentei, não dá, né? Isso vale para qualquer t, concorda? Então vamos escrever. Eu vou escrever isso aqui várias vezes. Então, o S... Tiago, Oi. se você circular, selecionar a equação e daí você clicar nela, vai aparecer uma opção de copiar. Clicar dentro da seleção que você fez. Tá aqui. Eu teria que fazer doutorado de novo para ter descoberto isso sozinho. Paste. Tá bom. Então, vamos fazer isso aqui para alguns casos aqui, ó. Isso aqui vale para qualquer t, então o que eu quero fazer
é substituir alguns valores de t. Então, para t igual a h, vamos ver se todo mundo concorda. É só colocar o h, né? Para t igual a 2h, o que eu faço? 2h. Para t igual a 3h, tá todo mundo comigo ou não? Sim. Agora, vamos ver se vocês concordam com isso também. Isso aqui, se eu quiser, eu também posso escrever da seguinte forma. Isso aqui implica que se eu colocar o vetor S aqui, perdão, como sendo S de H, S de 2H, S de 3H, isso aqui eu posso escrever como sendo φ0 de H, φ0 de 2H, φ0 de 3H, φ1 de H, φ1 de 2H, φ1 de 3H, φ2 de H, φ2 de 2H. Rapaz, professor, Hã? tô cansado só de enxergar, imagina o senhor. Então, por isso que em geral não faz isso na mão, né? Tem que fazer no computador. Mas, Aplicado sobre o vetor A0, A1, A2, A3. exato. Vamos ver, vamos tentar se convencer que isso tá correto. Porque assim, ó, quando eu fizer essa conta aqui, esse cara multiplica esse, eu vou ter essa linha aqui, não vou? Sim, sim. E quando eu fizer esse cara multiplicar esse, eu vou ter quem? A linha 2. E quando eu fizer esse cara multiplicar esse, eu vou ter a linha 3. Beleza ou não? Tudo certo. Tá. Eu vou chamar, então, a minha anotação, eu vou chamar esse cara aqui, ó, de A. Pode ser ou não? Pode. E esse cara aqui eu vou chamar de B. E esse cara aqui eu vou chamar de X. Então, no X vai ter entradas A0, A1, A2. Então, agora eu caí no problema, eu tenho o seguinte problema. AX igual a B. Que, por construção, não tem solução. Por quê? Porque o B, na verdade, é esse vetor S que não mora na imagem de A. No caso aqui, por que isso está acontecendo? Porque o S tem erro. Faz sentido aqui? Não é? A história toda é que o nosso S tinha alguns erros. Então, o S não pode morar na imagem de A, porque ele só mora na imagem de A quando ele fosse uma curva quadrática, exatamente caindo em cima da curva. Tá todo mundo me entendendo ou não? Com certeza, certinho. Tá, beleza. Então, esse cara não mora na imagem de A. Então, uma das formas de fazer que a gente tem que fazer é resolver por mínimos quadrados. Então, tentar resolver por mínimos quadrados. Como que a gente resolve isso por mínimos quadrados? Multiplica por A transposta pela esquerda em ambos os lados. Exato. Ou então a gente monta todo esse problema e chama Ou faz o mínimos RF. quadrados do Python, né? Beleza. Então, uma das formas de resolver é multiplicar tudo pela transposta. Concorda? E aí, daqui,
Bom, beleza. Professor, Daqui. o Paulo está perguntando por que o S não pertence à imagem de A. Tá. Vamos ver o seguinte, ó. Se o S, a gente está assumindo que esse SK, ele é medido. Quando ele é medido, por exemplo, assim, ó, você já viu algum experimento desse aqui sendo feito ou não? O experimento desse tem um jeito de fazer esse experimento muito legal, eu já fiz, inclusive, é o seguinte, ó. Você põe papel aqui de maquininha dessa de, como chama, de impressora, sabe? Essa maquininha aí que passa aí no, como chama? Maquininha de cartão. Ela é térmica. Esse corpo é metálico. E aí, de 1 milissegundo em 1 milissegundo, você dá uma descarga elétrica. Como o corpo é metálico, aqui embaixo é metálico, vai dar uma descarga elétrica entre o corpo e a taxa de ferro que está aqui no... Estou assumindo que o bloco é metálico e a rampa é metálica. Tem um papel aqui. O que vai acontecer? De 0,1 segundo a 0,1 segundo, vai ter uma faísca que vai marcar a fita de papel. Tá entendendo o que eu tô falando ou não? Tá todo mundo me entendendo? Rapaz, professor, entendi não. Ah, cara, Ah, o mas que eu o tô Paulo falando pra entendeu. O você... foco é o Paulo. O Paulo entendeu, professor. Ah, não, o que eu tô falando pra você é o seguinte, isso é uma medida. A medida tem um erro, não tem como você fazer, entendeu? Porque vai ter um erro. Aqui tá o erro da Ah, medida. concordo. Toda medida tem um erro. A gente tá assumindo, S só poderia morar na imagem de A, porque quem A... Vamos voltar lá. A tá falando que esse S é combinação linear de polinômio de grau 3. Mas esse cara não é combinação linear de polinômio de grau 3 por causa do erro, tá vendo? Ele tentaria Concordo cair na 100%. parábola. Então. Se ele morasse na imagem de A, o erro teria que ser 0. E o erro tá ligado, por que esses erros acontecem? Porque a descarga elétrica não é de 1 milissegundo em 1 milissegundo. Às vezes ela é de 1 milissegundo, às vezes ela é de 0,098, tá vendo? E quando dá o erro, aí vai ter o seguinte, você vai ter que decidir, a descarga também não é pontual, ela tem uma pequena bolinha, tá vendo? Aí você vai ter que decidir, tá? Eu conto esse cara ou conto esse? Então você também introduz um erro. Então o erro é introduzido pela medição e pelo medidor, pela pessoa. Beleza, então. Então todo mundo concorda que o S não vai morar na imagem de A, porque se ele morar na imagem de A, estaria falando que o S é um polinômio perfeito, que não é porque tem erro. Tá bom? Tudo ok, professor. Ok. Tá, beleza, então. Vamos passar agora para o Python. Aí a Cris vai assumir aí. Aí eu vou fazer junto com a Cris essa história. Parar de compartilhar minha tela. Eu vou entrar pelo computador também para poder mostrar. No caso, é intervalo agora, os 20 minutinhos de intervalo? Eu tava pensando em fazer o intervalo, né? 4h20? Ah, tá. Ah, tá. Não, então continua, perfeito. Não. Vamos continuar. Agora 15 minutos a gente termina. Se Perfeito, quiser mais simbora, simbora. discussão aí. Tá. Vocês conseguem ver a tela que eu tô compartilhando? Sim. Então, deixa eu voltar aqui em cima. Então, Tá. desce aí pra gente. Uhum.
Então, vai lá, o S é dado, né? O S é medido, tava bom lá onde você tava. Ok, aqui. Não, desce mais. Aqui na imagem? Não, você tinha o S, eu acho que você tinha um gráfico do S, né? Então, você tem aqui, ó, ela tem o S de D, tá vendo? O S começa de 1 a 500, então ela tem 500 pontos. Tá todo mundo comigo aí? Aí desce pra gente poder ver a sua imagem. Sua figura. Você tinha uma figura aqui. Perfeito. Esse aí é o S. Se você olhar, não sei se a Cris consegue dar um zoom, o S não é uma parábola perfeita, certo? Se você der um zoom, ele tá com pequenos erros ali. Tá bom? Tá bom, pessoal? O Ok, S tem sim. alguns pequenos erros. Não, Esses pequenos não, erros não, são os não. erros de medição, você não consegue fazer ele morar na imagem do operador. Tem umas Tá bom, então rachas agora aqui. vamos tentar criar os mínimos quadrados. A primeira coisa que eu vou ter que fazer é criar um modelo. Então, o modelo que a Cris está criando aí, tá vendo? Ó, exatamente o que a gente falou, que vai ser o φ0, combinação de φ0, linear, quadrático e cúbico. Algumas coisas. Eu já sei que o coeficiente do cúbico teria que dar 0, concorda? Todo mundo concorda ou não? Porque esse é um movimento uniformemente acelerado, concorda? Teria que dar 0. Ah, sim, isso. Sim. Agora, vamos pensar o seguinte, eu tenho 500 pontos. Vamos fazer uma pequena discussão. Eu tenho 500 pontos. Se eu pegar agora, falar que o meu modelo tem 501 polinômios, eu conseguiria um modelo que passa por todos os pontos perfeitamente. Todo mundo concorda comigo ou não? Ok. Sim, sim. Tá. Sim. E aí seria um modelo ridículo, porque eu estaria com um modelo que passa por todos os pontos, mas eu estaria fazendo o que o pessoal chama de overfitting, né? Tá. Então, esse é um problema na escolha dos modelos. Quando você escolher modelos, se você escolher um modelo muito complicado, ele vai explicar mais coisas do que ele precisa, entendeu? E, portanto, você não vai aprender nada. Mas esse aqui, no nosso caso, é só grau 3, beleza. Agora eu tenho que criar a matriz A. A Cris criou aí, ó. O que ela fez? Ela criou um vetor de... O T é um vetor de tempo. Então, ela falou que o φ0 é um vetor só de 1. O φ1 é um vetor do tempo, agora esse tempo é um vetor, tá bom? O φ2 é esse vetor ao quadrado. O quadrado aqui significa que cada entrada do vetor está ao quadrado, então ele está modelando o φ quadrado. E o φ3 é cada entrada do vetor ao cubo. Beleza? Tá todo mundo me acompanhando ou não? Sim. Sim, sim. Ok. E a matriz A, na linha 14, cada coluna de A vai ser o φ1, φ2, φ3, igual eu fiz. Então esse A é o A que eu chamei. Beleza? Aí que tanto quando ela pede para você falar o formato de A, o A tem 500 linhas e 4 colunas. Perfeito, certo? Beleza. Ok. Vamos calcular o rank de A, que é o posto. O posto de A é 4. Significa falar que φ1, φ2, φ3, φ4 são LI. Beleza? Beleza. Tá. Aí, ela criou na linha 17 a matriz B. O que é a matriz B? É a matriz A, onde eu concatenei a série temporal, o S. Tá claro o que está acontecendo ou não? Sim, sim, Tá. sim. Vamos calcular. Beleza, então, vamos calcular o rank de B. O rank de B é 5. Quer dizer que não tem solução. Não tem solução, exato, perfeito. Não tem solução. Então é aquela história, a série temporal não mora na imagem do operador A, o rank aumentou. Beleza. Então o que a gente vai fazer? Vamos descer. Aí ela pediu a solução de mínimos quadrados, tá vendo? Esse comando aí na linha 20. Aqui. A solução de mínimos quadrados deu 10 a menos 2
para o primeiro coeficiente, que é o coeficiente do termo linear. Deu 1 para o V0. Deu 2,48 para a aceleração. E deu 10 a menos 3 para o termo cúbico. Então, qual o modelo que você recuperou, na verdade? Você recuperou o quê? Está fazendo sentido na cabeça de vocês? A gente recuperou que o S é igual. Termo constante não tem, ela é 10 a menos 2. Aí vai ser V0, que é 1 vezes T, mais 2,5 T quadrado. E esses termos cúbicos aqui, os termos que estão abaixo de 10 a menos 2, eu vou ignorar. Pode ser ou não? Repete, por Pessoal, favor, professor. não, ó. Qual que é o coeficiente do polinômio de grau 3? É 1 vezes 10 a menos 3. Vezes 10. Ah, tá, porque tem um L no final. Anotação, beleza, tô entendendo agora. Perfeito. E o coeficiente que seria o linear, né? Linear não, o coeficiente independente, ele está 10 a menos 2. Então estaria sugerindo que esse experimento ele só tem velocidade inicial 1 e aceleração que a gente está recuperando aqui é 2,5. Vamos continuar. Vamos resolver isso de outra maneira. Então aqui eu tomei, a Cris no caso, né? Tomou A transposto A, ela tomou o produto de A transposto A. Beleza ou não? E Beleza. A transposto B, ela fez A transposto atuando na série temporal. Exatamente igual a gente fez, né? Certo ou não? Beleza. Ok. E o C agora é a concatenação de A transposto A com A transposto atuando em B. Beleza ou não? Se eu pedir... Sim. Se eu pedir agora, se eu pegar essa matriz C e fizer Reduced Row Echelon Form nela, deve aparecer a identidade e a solução. Concorda? É isso que a gente está falando. Aí, Aqui. é exatamente igual o Least Square achou, tá vendo? Nossa, que massa. Massa, velho. Então, aí no caso, a primeira linha aqui, esse 0,02 seria o termo independente, o 1 seria a velocidade inicial, o 2,48 é a aceleração, e esse cara 10 a menos 3 é o polinômio de grau cúbico, que não tem, isso aqui é 10 a menos 3 é 0, vou jogar ele fora. Aí eu achei meu modelo, entendeu? Agora, como eu tenho aceleração, eu posso calcular o ângulo θ, né? Se eu souber um pouquinho de física agora. Concorda comigo ou não? Porque eu sei que eu posso decompor a força em componente tangencial e ortogonal. E daí eu tiro o ângulo θ. Beleza? Essa matriz A transposto A, no caso, ela vai ser inversível. O rank dela tem que ser 4. Você consegue calcular o rank dela pra gente, Cris? Uhum. Aqui que já tá pronto. Aí. Todo mundo concorda ou não? Sim, sim. Então, em particular, ela é inversível. Poderia ter calculado a inversa dela, em vez de fazer o Reduced Row. É que fazer o Reduced Row é mais rápido do que calcular a inversa, né? Tá bom? Beleza, Massa. então, pessoal. Depois, Legal. se a gente continuar, eu poderia ensinar vocês a recuperar uma equação diferencial, ao invés de recuperar uma solução do mesmo. Porque aqui, você está recuperando a solução de uma equação diferencial, não tá? Tá fazendo sentido o que eu tô falando para vocês ou não? Não faz sentido o que eu tô falando. Eles já viram a equação Eu diferente? acho que é porque você está encontrando a função
Não, assim, a lei de Newton, você já viram a lei de Newton, não viu? Sim. A lei de Newton é uma equação diferencial. Aí, esse S igual a S0 mais V0T é a resposta de uma EDO. Mas quem está interessado nas coisas não está interessado na resposta da EDO, está interessado na EDO. A EDO é a lei da física. Mas o que é um ideal, professor? Ah, tá. Então uma EDO é uma coisa meio mística aí. Beleza, depois depois, se sobrar tempo, eu explico para vocês o que é uma EDO e dou um exemplo de como recuperar uma EDO. Porque o método muito parecido vai permitir você descobrir uma equação diferencial ordinária. Tá bom? Ok. E aí Tá, beleza então. Pessoal, a gente vai fazer a pausa agora de 20 minutos. Depois a Cris, ela pode explicar o que ela fez aqui de novo com bastante calma e resolver alguns exercícios com vocês, tá bom? Tá certo, tá certo. Beleza, então, pessoal. Foi um prazer, hein? Tchau, tchau. Tchau, professor. Tchau.